Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai para mais uma aula, certo? E hoje a gente vai falar sobre hibridização, ok? Bom, o que a gente tem para falar sobre isso? Vamos lá. A hibridização ela é um fenômeno que ocorre com um átomo de um determinado elemento químico, permitindo que ele realize um número maior de ligações covalentes, ou seja, que seja capaz de realizar essas ligações, tá? Lembrando que ligações covalentes é compartilhamento de elétrons, tá? O número de ligações covalentes que um átomo realiza está relacionado com o número de orbitais incompletos que ele apresenta em sua camada de valência. Na aula passada, a gente falou sobre ligações covalentes. É importante que vocês tenham assistido a aula anterior de ligações covalentes, para acompanhar a aula hoje de hibridização, tá? Hibridização. Muito bem. Bom, olhando essa imagem que está aí na tela para vocês, vocês conseguem analisar a distribuição eletrônica fundamental, né, em orbitais do elemento nitrogênio, cujo número atômico é 7, ok? O que vocês conseguem perceber nisso? Ele possui 3 orbitais incompletos, que em sua camada de valência, no subnível P, o que permite ele realizar 3 ligações covalentes, pois com mais 3 elétrons, sua camada de valência, consegue atingir os 8 elétrons, né? De acordo com a regra do octeto, que também já foi conversado na aula passada sobre ligações covalentes, ok? Então, de acordo com a teoria do octeto, a gente já havia 5 elétrons nessa camada, certo? Então, ficou fácil de completar, certo? Muito bem. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado avaliando apenas a família do elemento, de acordo com essa tabela que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, família 3A, 3 elétrons na valência, 3 orbitais incompletos e 3 ligações. Na família 4A, a gente vai ter 4 elétrons, 4 orbitais incompletos e 4 ligações. Na família 5A, a gente tem 5 elétrons de valência, 3 orbitais incompletos e 3 ligações. Na família 6A, a gente vai ter 6 elétrons, né, de valência, 2 orbitais incompletos e 2 ligações. E na família 7A, a gente vai ter 7 elétrons de valência, 1 orbital incompleto e 1 ligação, ok? Muito bem. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos mais para frente a gente vai ver alguns exemplos. Eu selecionei 3, tá? Então, mas antes disso, vamos conversar um pouquinho. A realidade não se aplica a alguns elementos químicos, como é o caso do carbono, berílio e boro, tá? Que vai ser os 3 exemplos que a gente vai citar mais para frente, os quais realizam ligações covalentes apenas após passarem pelo fenômeno da hibridização, ok? De uma forma geral, o fenômeno da hibridização ocorre na seguinte sequência. Primeiro, o átomo recebe energia do meio externo, tá? Segundo, os elétrons dos orbitais mais externos absorvem essa energia, certo? Terceiro, automaticamente esses elétrons são excitados. E quarto, a tendência é que um elétron saia de um orbital completo e ocupe um orbital vazio. E por fim, os orbitais incompletos se unem, tá? Muito bem. Então, como eu comentei com vocês, que a gente ia ver a hibridização de 3 elementos. Um deles é o berílio, que comentei aqui anteriormente, tá? Bom, o que a gente tem para falar dele? Só deixa eu tirar aqui da frente para vocês conseguirem enxergar. Peraí. Opa. Bom, o berílio, ele não apresenta orbital incompleto, logo não realiza ligação, totalmente fora do contexto da teoria do octeto. Não realizaria nenhuma ligação covalente. Porém, na prática, nas moléculas, o berílio é sempre encontrado realizando 2 ligações, as quais ocorrem por causa do fenômeno que a gente está estudando, que é a hibridização, ok? Bom, como que ocorre essa hibridização? Primeiro passo. Ai, gente, como eu falo demais, né? Fala rápido, parece. Bom, no primeiro passo, a energia chega ao átomo de berílio, certo? No segundo passo, a gente tem um estado excitado. O elétron do subnível S da camada de valência excita-se e é transferido para um orbital vazio do subnível P, tá? E no terceiro passo, a gente tem o orbital incompleto do subnível S e o orbital do subnível P,
assim, sendo assim, eles vão se unir, construindo o fenômeno da hibridização, ok? Simples. Então, como foram unidos um orbital S com um orbital P, a hibridização do átomo de berílio é do tipo sp, ok? Beleza? Agora vamos ver a hibridização do boro. Bom, o boro tem o número atômico 5, ele apresenta um orbital incompleto também, por isso realiza apenas uma ligação totalmente fora do contexto, novamente, da teoria do octeto. Porém, na prática, nas moléculas, o boro é encontrado realizando 3 ligações, as quais ocorrem por causa do fenômeno da hibridização, ok? Muito bem. Então, o primeiro passo é o seguinte: a energia chega ao átomo do boro. Segundo passo, estado excitado. Um elétron do subnível S da camada de valência excita-se e é transferido para o orbital do subnível P. E no terceiro passo, o orbital incompleto do subnível S e os 2 orbitais do subnível P se juntam e aí a gente tem a hibridização. Então, como foram unidos um orbital S com 2 orbitais P, a hibridização desse átomo do boro é do tipo sp2, ok? Muito bem, e agora a gente vai falar sobre a famosa hibridização do carbono, certo? O carbono, ele apresenta apenas 2 orbitais incompletos, logo realiza apenas 2 ligações, totalmente também fora do contexto da teoria do octeto. Porém, na prática, nas moléculas, o carbono sempre é encontrado realizando 4 ligações, as quais ocorrem por causa do fenômeno da hibridização, ok? Então tá, primeiro passo... a energia chega ao átomo do carbono. Segundo passo, um elétron do subnível S da camada de valência fica excitado e é transferido para um orbital vazio do subnível P. E o terceiro passo é o orbital incompleto do subnível S e os 3 orbitais do subnível P se juntam e faz acontecer a hibridização. Então, como foram unidos um orbital S com 3 orbitais P, a hibridização desse átomo de carbono é do tipo sp3, ok? Bom, e por fim, gente, existem outros elementos que sofrem esse fenômeno que a gente está vendo aí, que é a hibridização na natureza. Por exemplo, o xenômio, o fósforo, o enxofre e o telúrio, se eu não estiver enganada, ok? Então, essa aula foi apenas essa. A gente completou meio aqui a ligação covalente, metálica e hibridização. Uma coisa puxa a outra, então a gente fechou essa parte aí do contexto de ligações, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. A galera do cursinho, gente, vocês têm acesso para falar com a gente, professores. E, novamente, eu estou com problema na minha câmera, então vocês não estão me vendo, mas tem minha fotinha aí e a minha voz está aí para agradar todos vocês. Então, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, vai depender do horário que vocês estudando. E o nosso próximo vídeo é exercício sobre hibridização. Eu espero vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau.